can start. Hari Om, Oh, boa noite. Boa noite. Let us start with a humble prayer to Mother Bhagavad Gita. Vamos iniciar com uma humilde oração à nossa mãe Bhagavad Gita. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavatam Narayanena Swayam व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणे नमस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय श्रीभगवते नमः। हरि ओम। My humble prostration at the lotus feet of Sri Gurudev and Sri Guruji. Minhas prostrações, reverências mais humildes a Sri Gurudev e Sri Guruji. And my humble pranam to all of you, those who are present on this online satsang. E minha reverência humilde a todos aqui presentes nesse satsang online. We are discussing on the third chapter of the Bhagavad Gita, that is the art of right action. Estamos discutindo então o terceiro capítulo da Bhagavad Gita, que é o caminho da ação correta. In the last class, we are talking about two paths, the paths of right action and the path of right knowledge. Então, na última aula, estivemos discutindo dois caminhos: o caminho da ação correta e o caminho do conhecimento correto. We had also discussed that these paths are not divergent, not running in the opposite direction, E também discutimos que esses dois caminhos não são divergentes, eles não correm em direções opostas. but they are in the same line, they are convergent, they are meeting at one place. The goal is the one and same. Mas eles estão, então, na mesma linha, eles são convergentes, estão indo em direção ao mesmo ponto. The path of right action is for the yogis, and the path of right knowledge is for the sannyasis. Então, o caminho da ação correta é para os yogis e o do conhecimento correto para os sannyasis. The path of right action is for them who are activity oriented, and the path of right knowledge is for them who are contemplative and meditative. Então, o caminho da ação correta é para aqueles que observam uma vida de ação, de atividade, e aqueles que observam uma vida de contemplação meditativa, então esses
ficam com a parte com o caminho do conhecimento correto. Below the Agya Chakra, we have 5 sense organs and 5 organs of action. Então, abaixo do Agnya Chakra, o terceiro olho, nós temos os nossos 5 sentidos, nossos 5 órgãos dos sentidos e 5 órgãos de ação, das ações. They are the eyes, ears, nose, mouth, hand, Eles são legs, os, etc. eles são os olhos, o nariz, os ouvidos, a boca, as mãos, as pernas, etc. With the help of these instruments, we are working in the world. E com a ajuda desses instrumentos, nós estamos trabalhando no mundo. So below the Agnya Chakra is the path of activities. Então, abaixo do terceiro olho, Agnya Chakra, está o caminho das atividades. Above the soul center, it is the path of knowledge, that means contemplation and meditation. E acima deste centro da alma, a gente tem o caminho da contemplação e da meditação. When you are acting in the world, we cannot contemplate and meditate. Que é o caminho do conhecimento. E quando nós estamos agindo no mundo, nós não temos a habilidade de contemplar e meditar. If we want to contemplate and meditate, we have to stop working. Então, para a pessoa meditar e contemplar, é necessário parar o trabalho. We have to sit in a meditative posture with hands and legs still. Temos então de sentar em postura meditativa com nossas mãos e pernas imóveis. If the body is busy in the world, then we cannot meditate, we cannot contemplate, we cannot reflect. Se o corpo está ocupado no mundo, com o mundo, não podemos meditar, contemplar ou refletir. If we want to meditate, then you have to sit silently, peacefully, with stillness of mind and body. Se desejamos então meditar, devemos sentar-nos em paz, silenciosamente, com o corpo imóvel. So, there may be a question. Should we work in the path of right action, or should we follow the path of right knowledge? Então, talvez surja uma pergunta. Devemos seguir então o caminho da ação correta ou do conhecimento correto? We can work in the path of right action as well as in the path of right knowledge. Nós podemos trabalhar no caminho da ação correta e contemplar o caminho do conhecimento correto. But it should be very clear that we cannot meditate, we cannot contemplate unless we are perfectly tuned to the path of right action. Então, mas deve ficar bem claro que nós não temos habilidade de nos concentrar, meditar e contemplar se não tivermos uma compreensão se não estivermos sintonizados apropriadamente com o caminho da ação correta. If we are not a yogi, we cannot be a sannyasi. Se nós não somos yogis, então não podemos ser sannyasis. To be a sannyasi, it is a prerequisite that we should be a yogi also. Então, para se tornar um sannyasi, ser um sannyasi demanda o pré-requisito de ser um yogi. There is a verse in the 6th chapter of Bhagavad Gita, the first verse.
which Então, há um verso do sexto capítulo da Bhagavad Gita, o primeiro verso do sexto capítulo, says that a yogi and a sannyasi is the same. que diz que o yogi e o sannyasi são o mesmo. The verse says, Anashrita karma phalam karyam karma karoti yaha sasannyasi cha yogi cha na niragnir na chakriyah. The verse says, O verso diz: Anashrita karma phalam, that means if we don't expect se uh, nós não esperamos the fruits of action, os frutos da ação, das ações, anashrita karma phalam karyam karma karatiho, those who are doing their duties and responsibility perfectly, aqueles que estão performando seus deveres e são perfeitamente responsáveis quanto a eles, they are the yogis, they are also the sannyasis. eles são os yogis e também são os sannyasis. So sannyasi and yogi are not two different people. Então, sannyasi e yogi não são duas pessoas diferentes. They can be the one and the same person. Eles podem ser o mesmo. The difference is, if you want to be a sannyasi, then you have to be a yogi also. A diferença é que, se você deseja ser um sannyasi, você precisa ser um yogi também. Without being a yogi, we cannot be a sannyasi. Sem ser um yogi, não podemos ser um sannyasi. Suppose there is a ladder and we are climbing on the ladder. Vamos supor So, que temos uma escada e estamos subindo ela. so you have to climb first step, second step, third step, and slowly, slowly we will move to the higher. Então você deve tomar passo a passo, degrau a degrau, para chegar no topo da escada. The higher stage is sannyasi, O and the patamar lower mais stage is elevado, yogi. o patamar mais elevado é sannyasi e o mais baixo é o yogi. We cannot directly climb up to the higher. Não podemos escalar diretamente até o topo. We have to go step by step from the lower to the higher. Temos que ir degrau a degrau até o topo. So the first step is path of right action, then the path of right knowledge. Então, o primeiro passo, o primeiro degrau é o caminho da ação correta, para então chegarmos até o caminho do conhecimento correto. There is a verse in the fourth chapter of the Bhagavad Gita, E há então um verso no quarto capítulo da Gita, verse number 38, which reads, verso 38. Nahi jnanena sadrisham pavitram miha vidyate tatsvayam yoga sansiddha kalenatmani vindate. It says, there is nothing greater, nothing higher, and nothing purer than the path of knowledge. E diz então que não há nada mais grandioso, mais elevado ou melhor que o caminho do conhecimento. That means contemplation and meditation is possible, is certainly greater, holier, and purer. Então, isso significa que o caminho da contemplação necessita de ser o mais puro, But it is not possible if we are not practicing the art of right action. e o mais claro, mas não é possível se você não estiver praticando o caminho da ação correta. So it says Tat Swayam Yoga Sansiddha. That means those who are established in the path of right action, Diz then only então, they can achieve the state of
right knowledge. Aqueles, então, que estão estabelecidos no caminho da ação correta, somente assim podem alcançar o caminho do conhecimento correto. There is a book called Atma Bodha, written by Então, Adi Shankaracharya. há um livro chamado Atma Bodha, que foi escrito pelo Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya has written two important books. One is Atma Bodha and the other one is Tattva Bodha. Então, Adi Shankaracharya, ele escreveu dois importantes livros. Um é o Atma Bodha e o outro é Tattva Bodha. Sri Guruji has written commentary on both these books. Shri Guruji já escreveu comentários sobre os dois livros. The name of the book Atma Bodha in English, which Guruji has translated, is The Path of Self-Knowledge. E então o Atma Bodha, o livro escrito pelo Guruji em inglês, chama-se O Caminho do Conhecimento, do Autoconhecimento. The book explains about the path of right knowledge or the self-knowledge. Então o livro explica o caminho do autoconhecimento ou do conhecimento correto. And the very first verse of the book explains who are eligible for the right knowledge or the self-knowledge. E o primeiro verso do livro já explica quem é elegível para adentrar esse caminho do conhecimento correto. The first verse says, Tapavikshina papana shantanam vitaraginam mumukshunam apekshyoyam atma bodho vidhiyate. It says, Atma Bodho Vidhiyate, that means the book on the self knowledge or the right knowledge is written by me only for those people who are tapavi khina papanam. That means who have eliminated their all sins by doing austerity or right action. Então, é dito que o livro do autoconhecimento ou do conhecimento correto, ele é destinado somente àqueles que removeram todos os seus pecados através da ação correta. Shantanam means those who have made their mind peace and silent. Por meio de austeridades e práticas. E diz que eles fazem a pessoa pacífica e silenciosa. Vitaraginam means their mind is not attached to anything. Their mind is not attracted by the charms of the world. Isso significa que a mente dessas pessoas não se atrai às coisas do mundo. And also who have the desire for self-realization. E também aquele que possui o desejo pela autorrealização. So, in the very first verses of this book, The Path of Right Knowledge or Self-Knowledge, Lord Shankaracharya made it very clear that if you want to walk on the path of right knowledge, then you should purify your all sins by right action. You should make your mind peaceful, and the mind should not be attached or attracted by the world, and you should have the desire for liberation.
Então, logo nos primeiros versos, Shankaracharya, desse livro do autoconhecimento, ou o caminho do autoconhecimento, ou do conhecimento correto, ele já diz claramente que se você deseja seguir esse caminho, é necessário que você siga o caminho da ação correta, purifique a sua mente e esteja alinhado So to meditate, to study, to reflect, to contemplate, e we contemple, medite, esteja estudando. we need to establish in the path of right action. Purificando todos os seus pecados. Então necessitamos estar nesse caminho da ação correta. Right action is a prerequisite for the path of right knowledge. Então a ação correta é um pré-requisito para o caminho do conhecimento correto. Guruji, in the last January, he was delivering a lecture on Bhagavad Gita. Na Guruji, então, em janeiro desse ano, ele estava dando uma palestra sobre a Gita. He gave an example to explain this path of action and path of right knowledge. Então, ele deu exemplos para explicar o caminho da ação correta e o caminho do conhecimento correto. A man is uh, going on morning walk every day. Um homem ele caminha, faz um exercício de caminhada todos os dias. And while in the morning walk, he uh, comes in contact with a person every day. E durante essa caminhada matinal, ele entra em contato com uma pessoa todos os dias. While he was walking, the other person is also walking along with him. Então, quando ele estava caminhando, a outra pessoa também estava caminhando por perto dele. But there were never an interaction between them. Mas nunca houve uma interação entre eles. One day, this man fell sick and went to the hospital for treatment. Um dia, esse homem ficou doente e foi para o hospital para receber um tratamento. When he went to the doctor, he could see that same person was sitting on the doctor's chair. E quando ele então chegou ao doutor, ele pôde perceber que a mesma pessoa estava sentada na cadeira do doutor. So now he could know the person to whom he was always seeing while in the morning walk, he is a doctor. Então agora ele pôde conhecer por fim a pessoa a qual ele via todos os dias na caminhada matinal e constatar que ele é um doutor, um médico. Since both of them seen each other, so he smiled at him when he went to the doctor. Então quando ele chegou lá, já que eles já haviam se visto, eles sorriram um para o outro quando se encontraram. The doctor also, seeing this person, smiled at him. O médico retribuiu o sorriso. Then the person explained him his sickness and sought for his advice and prescription. Então a pessoa explicou para o médico a sua doença, a sua questão de saúde e buscou por alguma prescrição médica e conselhos. Then the doctor examined him and prescribed medicines and gave some advices. Então o doutor examinou e deu algumas prescrições médicas e alguns conselhos médicos. Then the man went back to his home. He followed his advices and took the prescribed medicines.
Então, esse homem voltou para casa e seguiu seus conselhos médicos e tomou os remédios que ele havia passado. After some days, he again went back to the doctor for an examination. E depois de alguns dias, ele voltou ao médico para um exame. The doctor again examined him and prescribed some other medicines. O médico novamente o examinou e prescreveu outros remédios. After a few days, the man get cured from the disease. Depois de alguns dias, o homem se curou da doença. He went back to the doctor and gave his thanks. Ele voltou ao doutor, então ao médico, e o agradeceu. Then the man and the doctor have a good relationship. E então esse homem e o médico tiveram um bom relacionamento. Earlier, they did not know each other, but they now come to know each other very well. Mesmo que eles não se conhecessem, agora eles puderam se conhecer muito bem. So, first of all, he has to approach the doctor for treatment, and after the treatment and during the treatment, they know each other very well. Então, primeiramente, ele teve que se aproximar do doutor para o tratamento, mas durante o tratamento e após o tratamento, eles puderam se conhecer muito bem. Approaching the doctor is the path of right action, and knowing the doctor very well is the path of right knowledge. Então, cruzar com aquele médico é o caminho da ação correta. E buscar aquele médico é o caminho da ação correta. E conhecer ele muito bem, o do conhecimento correto. When he know the doctor very well, then he developed love and respect for the doctor. Quando ele conheceu, assim que ele conheceu bem o doutor, o médico, ele desenvolveu um respeito e um carinho pelo doutor. So developing love and respect for the doctor is the path of love. Então, desenvolver esse amor e respeito pelo médico é o caminho do amor. So it started with path of right action, then it developed into the path of right knowledge, and then again it rise up to path of love. Então, toda a história se iniciou com o caminho da ação correta, se desenvolveu a um conhecimento correto e terminou, então, no caminho do amor. Bhagavad Gita explains three main paths. One is the path of right action, one is the path of right knowledge, and third is the path of love and compassion. Então, a Bhagavad Gita explica três caminhos principais. Um é o caminho da ação correta, outro o caminho do conhecimento correto e, por fim, o caminho do amor e da compaixão. First is the path of right action, second is the path of right knowledge, and finally the path of love and compassion. Então, nesta ordem, respectivamente, primeiro vem o caminho da ação correta, a seguir vem o caminho do conhecimento correto e, por fim, o do amor. So in Kriya Yoga, Maharshi Patanjali defines Kriya Yoga as tapa swadhyaya ishwara pranidhanani kriya yoga. So it involves three things. One is tapa, second is swadhyaya, third is ishwara pranidhana. Então, no Yoga Sutra é citada, né, a Kriya e fala dessas três coisas: Tapaha, Ishvara Pranidhana Tapa means e Swadhyaya. path of right action. Uma significa o caminho da ação correta. Swadhyaya means the path of right knowledge. Que é Tapaha. E Swadhyaya significa o caminho do conhecimento correto. Ishwara pranidhana means the path of love and compassion. E Ishvara Pranidhana significa o caminho do amor e da compaixão.
it starts with tapo, then comes swadhyaya, then Ishwar Pradhana. Então começa com tapas e vem para Swadhyaya e por fim chegamos a Ishvara Pranidhana. So we came to a conclusion that although there are two paths, the paths of right action and path of right knowledge, they are not separate. They are moving along the same line. Então o que podemos compreender aqui então é que o caminho da ação correta e do conhecimento correto, eles não estão separados, eles caminham na mesma linha. We cannot walk in the path of meditation, contemplation, that means the path of knowledge, unless we are perfectly established in the path of right action. Então, não podemos galgar esse caminho do conhecimento correto, ou seja, um caminho de meditação e contemplação, se não estivermos perfeitamente estabelecidos no caminho da ação correta. So, in the third verse, we will again read it out, and then we will go to the verse number 4. Então, vamos ler novamente o verso 3 e seguiremos para o 4. If you have books, you can follow me in chanting. Se Verse number vocês 3. tiverem com a Bhagavad Gita aí em mãos, vocês podem me acompanhar cantando o verso número 3. Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Lokeshin Dividha Nishtha Lokesmin dividha nishtha Pura Prokta Maya Nagha pura prokta maya nagha Jnana Yogena Sankhyanam jnana yogena sankhyanam Karma Yogena Yoginam karma yogena yoginam. Jnana Yogena Sankhyanam means the path of knowledge is for the sannyasi. Karma Yogena Yoginam means the path of action is for the yogi. Então, isso significa que o caminho da ação correta, do conhecimento correto é para sannyasas e da ação correta para o yogi. Lokeshmin Dividhanishta means there are two paths in this world. Divinanista significa que há dois caminhos neste mundo. Then there is a word Mayanagha. Então, Mayanagha. What is the meaning of the word Mayanagha? Qual é o significado da palavra Mayanagha? Anagha, the word we can divide into two, a and agha and a. Então podemos dividir essa palavra em dois, a e nagha. Agha means seen. Certo? Anagha means Sin? without sin, sinless. Então, agha significa pecado. Então, com a fica sem pecado, ausência de pecado. Lord Krishna is calling Arjuna as Mayanagha. Então, o Senhor Krishna aqui Anagha. chama Arjuna de Mayanagha. He is calling Arjuna as Anagha. Está Anagha means, chamando Arjuna de Anaga, oh, the sinless one. que significa aquele ausente de pecados. If one wants to walk in the path of knowledge, Se você path of deseja God realization, then caminhar, he has to be free from all types of sin.
significando que se a pessoa deseja caminhar no caminho do conhecimento e da autorrealização, ela deve estar completamente livre de pecados. One has to make himself free from all types of sin. Então a pessoa deve se livrar de todos os tipos de pecado. If we want to cover up our sin and shows good and gentle outside, then we cannot get rid of the sin. Se nós desejamos então ficar na extroversão, nós não conseguimos nos livrar dos And if pecados. you cannot get rid of the sin, we cannot walk in the path of right knowledge. E se você não conseguir se livrar dos pecados, você não pode trabalhar com o caminho, no caminho do conhecimento correto. Agha has also another meaning. Gha também tem outro significado. Gha means to strike or to kill. Significa acertar ou matar. Agha means not striking or not killing. E o oposto aqui, agha, significa então não acertar, não atingir ou não matar. If we are not killing or removing our own weaknesses, our own sins, Se não then we estivermos cannot então walk in the path of right knowledge. Se não estivermos então eliminando, aniquilando, matando nossos próprios pecados, não podemos trabalhar no caminho do conhecimento correto. We have to discharge all our duties and responsibilities without having any weakness. Then Nós temos, only we can follow the path of right knowledge. temos que nos responsabilizar por todas as nossos deveres, nossas responsabilidades para que possamos nos livrar dos pecados e galgar esse caminho do conhecimento correto. There may be a question that am I suitable for the path of knowledge or the path of action? Talvez então surja a pergunta: será que eu sirvo para qual caminho? Será que eu sirvo para o caminho da ação correta ou do conhecimento correto? Then you should ask a question to yourself. Então você deve fazer uma pergunta a si mesmo. If I am fighting with my lower tendencies, that means my desires, my anger, my jealousy, Eu estou my greed, lutando, eu estou lutando contra as minhas tendências inferiores, isso significando minha inveja, minha ganância, minha raiva. then I am not yet ready for the path of right knowledge. Se a resposta for sim, então eu não estou pronto para o caminho do conhecimento correto. If I sit in the meditation or for contemplation, then my mind cannot be focused in it. Se eu me sentar para meditar ou contemplar, então minha mente não consegue se focar para isso. I have to get rid of all this and make my mind peaceful. Then only I can contemplate and meditate. Eu devo então me livrar de tudo isso e fazer minha mente pacífica para então, somente então, poder conseguir meditar e contemplar. Now we will go to the verse number 4. Agora iremos para o verso número 4. I am chanting and you please follow. Eu vou entoar e vocês, por favor, me acompanhem. Nakarmana manarambha Na karmana manarambham Naishkarmyam purushoshnute Naishkarmyam Naiškarmyam purushoshnute purušosnute nacha sanyasana deva Nacha nacha sanyasana sanyasade
Siddhim samadhi gacchati. Siddhim Siddhin samadhi. samadhigacchati. Here the Lord is saying, Aqui o Senhor diz: Nakarmanam anarambhat. That means not Nakarmanam starting an Manarvas action. significa. Sorry, Baba, notes. Naishkarmyam meaning freedom from action and freedom from desire. Então, o primeiro verso significa não realizar a ação, e o segundo, a liberdade por desejo. If you have desire in us, then we are bound to act in the world. Se houver desejo em nós, então estamos fadados a agir no mundo. If you don't have any desire, then we can be free from all actions. Se você não tiver nenhum desejo, então podemos nos tornar livres de todas as ações. Said, if we want to reach the state of freedom from all actions, Se then nós, we have to work first. então, se quisermos alcançar esse estado de liberdade de todas as ações, então, inicialmente, precisamos trabalhar. We cannot reach a state of desirelessness or actionlessness without having working in the world. Não podemos, então, alcançar esse estado sem desejos, com ausência de desejos ou de ações, sem trabalhar primeiro no mundo. And if I say that I have renunciated all actions, then only also you cannot reach to the state of actionlessness. Se eu disser que eu já cumpri todas as minhas ações, então não posso, então somente então posso alcançar esse caminho sem ações ou desejos. Nacha sanyasanadeva siddhim samadhi gacchati. Siddhi means perfection. Siddhi significa perfeição. So, if you really want to be desireless, if you want to be really free from all actions, then two things. One has to work, and also he says, without being renunciating from all actions, you cannot also reach to the state of desirelessness. Então, para atingir esse estado sem desejos, nós precisamos trabalhar. E é dito então que não podemos alcançar esse estágio sem fazer nada. So, we conclude from this verse is that if we want to be free from all actions and free from all desires, we have to work in the world. Então, chegamos à conclusão neste verso de que se você deseja se tornar livre de todas as ações e de todos os desejos, você deve trabalhar no mundo. Without working in the world, we cannot be free from action and free from desires. Sem trabalhar no mundo, não podemos nos tornar livres de ações e desejos. So, if you look at our chakras, there are 7 chakras in our body. Então, se você olhar para os nossos chakras, há 7 chakras em nossos corpos. The root chakra is called Muladhara, O chakra básico chama-se Muladhara. and in the Muladhara, we have desire for money and materials. E ele representa o desejo por dinheiro e materiais, matéria.
we want, if you work in the world to fulfill our desires, desire of money, desire of wealth, desire of property, then uh, it becomes a desire prompted action. Então, se você caminhar neste mundo apenas buscando, desejando propriedade, dinheiro, matéria, você simplesmente vai ficar preso nos desejos. Viver para desejar. The second chakra is called Swadhisthana, O segundo where, chakra chama-se Swadhisthana, where we have desire for sex and family. onde há o desejo, então, por família e sexualidade. The third chakra is called Manipura, where we have desire for delicious food. O terceiro chakra chama-se Manipura, onde há o desejo por comida deliciosa. The fourth chakra is called Anahata, where there is desire for power, prestige, name and fame, and so. O quarto chama-se Anahata, e é onde há o desejo por nome, fama e por aí vai. The fifth chakra is called Vishuddha, where we have desire for uh, knowledge, desire for philosophy, desire for good merits, O quinto chakra chama-se Vishuddha e é onde há o desejo por conhecimento, por filosofia e méritos espirituais. so in the lower five chakras, we work in the world to fulfill our desires and also uh, to fulfill our ego. Então, nesses 5 primeiros chakras básicos, nós trabalhamos para preencher, para ahm, preencher mesmo os nossos desejos. All these desire prompted actions, egoistic actions, are called bikarma. Realizar nossos desejos, isso tudo vem do ego. Bikarma means desire prompted action. Uh, for third action, Baba. Desire ridden action. Então isso significa que o desejo pela ação. The actions that we do to fulfill our desires. E, uh, e as ações que nós propriamente usamos para realizar esses desejos. And if we want to work in the path of meditation, contemplation, right knowledge, then we have to rise above all desires. Então, se desejamos levar uma vida de contemplação, meditação e conhecimento correto, devemos nos elevar acima de todos esses desejos. We have to rise above the five lower chakras and come to the soul center. Temos que nos elevar para acima desses 5 centros e elevar a energia para o centro da alma. When you work in the world, offering everything to God and gurus, and with God conscious mind, then it become a karma. Quando você trabalha no mundo oferecendo todas as suas ações, seus feitos e também o que você possui para os gurus e para Deus, então isso se torna a karma. In the lower five chakras, there is bikarma, and in the soul center, what we do is akarma. Então, nos 5 centros inferiores, nós temos Vikarma, que é a ação propriamente dita, e acima, a partir do centro da alma, temos a Karma, sem ação. Kriya is
akarma. Kriya, então, é a karma, a ausência de ação. É uma karma. Kri means act or work. Ya means God. Então, Kriya significa agir ou trabalho, né? E Ya significa Deus. When you work in the world with God consciousness, Quando você then trabalha no mundo it com a is consciência akarma. divina, quando você trabalha no mundo com a consciência divina, então isso é a karma. Even if we work with desirelessness, completely desirelessness, then we can come to the Sahasrara, the fontanelle, and that becomes actionlessness. Então, se pudermos trabalhar no mundo com toda a ausência de desejo, fugindo desses desejos, podemos alcançar a nossa fontanela, nosso Sahasrara, e That is entrar no called conhecimento correto, the state of Niskarma. que é chamado do estado de Nishkarma. So in the lower five chakras, Vikarma, in the soul center, Akarma, and in the Sahasrara fontanelle, it is Niskarma. Então, na fontanela temos Nishkarma. So we will talk about in more details in the coming classes. The time is now coming to close. If you have any question related to what has been discussed today, you can ask. Então, nós continuamos discutindo sobre nas aulas subsequentes. Nosso tempo está terminando, e se alguém tiver então alguma pergunta sobre o que foi discutido, por favor, manifestem-se. Alguma pergunta? A ordinary person work in the world to fulfill his desires. Uma pessoa comum, ordinária, trabalha no mundo para realizar seus desejos. A yogi or a spiritual seeker, he acts in the world with God consciousness, that is akarma. Um yogi ou um buscador espiritual trabalha no mundo com a consciência divina de Deus, e isso é a karma. But a realized master, a realized yogi, he acts in the world in a state of niskarma. Mas um yogi realizado, uma pessoa autorrealizada, ela trabalha no estado de nishkarma. Guruji is working day and night uh, for the welfare of all of us. Então, o Guruji, ele está trabalhando dia e noite apenas para o bem de todos nós. He never expect anything from us. Ele nunca espera nada de nós. He don't want also any achievement in the world. Ele também não busca, não espera nenhuma realização no mundo. His work, his action is free from all types of desires. Nenhuma conquista. E as suas ações são completamente livres de desejos. He offer everything at the feet of Gurudev. E ele oferece todas as graças aos pés de Gurudev. What he does in this world is out of sheer love, out of his love and compassion for all of us. Então, o que ele faz nesse mundo é simplesmente por compaixão por todos nós.
So he is in state of niskarma, Então actionlessness. ele está no estado de Nishkarma, que é o estado de ausência de ação. What he does in this world is never bound him. Os trabalhos desse mundo nunca o afetam. He is always free, always happy, always joyous, Ele é even sempre after livre, working day and night. feliz e alegre, e também trabalha dia e noite. It is the highest state of life. É o estado mais elevado de vida. We should also try to reach at that state. Devemos também, então, buscar alcançar esse estado, The state of niskarma. o estado de Nishkarma. So I pray to God and Gurus that we should work in the path of action so that we can reach to that highest state of niskarma. Então, eu oro a Deus e aos gurus para que nós possamos trabalhar e alcançar o conhecimento correto para chegar a esse estágio de Nishkarma. So it is my sincere prayer to all of you. Let us practice the Kriya Yoga so that all our actions will be dedicated to God and Gurus. Então, essa é a minha prece sincera a todos vocês, a todos nós, para que pratiquemos Kriya Yoga sinceramente e possamos devotar nossas vidas a Deus e aos gurus. With this prayer, we are concluding this class satsang. Alcançando o conhecimento correto. E então essa prece conclui nossa aula, nosso satsang. May God bless you all. Deus abençoe a todos vocês. Om Amen. Om, amém. Thank you, Swamiji.